fugindo um pouco da questão das torcidas organizadas, mas é um assunto que permeia o futebol também. Não sei se é da alçada de vocês, mas são coisas que afetam o torcedor, que acredito que sejam crimes. Presença de cambistas e flanelinhas, que a gente sabe que tem em todos os jogos. Eu não sei como é que é feita a inteligência para poder acompanhar isso e coibir essa prática, mas são atitudes que a gente vê em todos os jogos. Parafraseando aqui o Mafia Azul, todo mundo sabe o que acontece, né? E aparentemente a gente não vê essas coisas sendo controladas, coibidas. Como é que vocês atuam nessas questões? Deixa eu pegar um gancho, então. Depois do flanelinha aí, Cambista. a questão das quadrilhas de celulares na esplanada ali, já na entrada, onde eles pegam principalmente onde está funilando ali no gradil, e a quantidade de roubo de carros que a gente acaba virando um saque do Atlético. Eu recebo mensagem de querem precisando resolver Rafael tudo. reclame aqui da torcida. E aí eu tenho recebido muita mensagem com roubo de carro. Doutor, no cambismo e no... Porque assim, essas questões que eu citei são coisas que a gente vê acontecendo assim do nosso lado. Você anda 10 metros, ingresso. E flanelinha, ele tá ali, em todo lugar que você está estacionando o carro, o cara tá ali te pedindo 10 conto, 20 conto, e ele tá ali, né? O problema não está restrito ao futebol. O problema ele envolve grandes eventos, onde a gente tem um fluxo de pessoas maior, onde há, por exemplo, no caso de furtos de veículos, né, uma concentração maior de veículos estacionados. A gente tem um fluxo maior de pessoas, então, naturalmente, o cambista que consegue o acesso a esse ingresso por uma forma não ordinária, digamos assim, ele vai tentar comercializar esse ingresso lá, assim como o flanelinha, que ele se aproveita daquela oportunidade para poder, né, tentar obter algum tipo de vantagem ali. É complexo, porque é um problema de segurança pública macro, não é um problema só de evento esportivo. Não tem como a gente atribuir responsabilidade para o clube de futebol com relação a isso. A gente tem, eu não sei como que funciona o sistema de sócio aqui, Cruzeiro e Atlético, mas outros clubes, o cara faz o check-in e pega o ingresso. Né? Ele é sócio, ele faz um check-in pelo aplicativo, então ele já pega o ingresso. Só faz a troca. Às vezes ele nem vai no jogo, então ele passa, tem o cambista ali que ele já entrega na mão do cambista para o cambista vender para ele. É algo que isso o clube pode nos ajudar no futuro, é um caminho, né, Major? Sim. Na questão da vinculação do CPF com o portador do ingresso. É problemático, não é simples de fazer, tem que ficar fazendo esse tipo de conferência na entrada, leva tempo, tem que mudar uma cultura, mas a gente vai conseguir avançar muito nisso na hora que a gente tiver o reconhecimento facial. Né? Porque aí o sócio está lá com reconhecimento facial, a gente pode fazer essa fiscalização por amostragem. Pode acabar punindo o próprio torcedor em vez de punir o cambista, por exemplo. Se eu compro o ingresso, quero passar para minha mãe. Como é que a minha mãe vai entrar com o meu ingresso com o nome lá? O cambismo é crime de qualquer forma. Né? A questão é a questão da mula de droga, né? O cara que vende a droguinha ali, né? Pequeno traficante. Ele está sendo municiado por alguém. Alguém está entregando essa droga para ele. Então você tem alguém grande por trás. A gente pode tentar atacar o varejo. Vai pegar naquele traficante da esquina, assim como a gente pega, por exemplo, o cambista da esquina. Mas onde está o esquema? De onde esses ingressos estão vindo? Então isso é um trabalho de investigação, né, que tem que ser desenvolvido. A gente vê muito na porta do estádio, mas não tem procedimento ainda instaurado para poder apurar. É uma das pautas, inclusive, dessa reunião que a gente fez. Foi em fevereiro a reunião? Fevereiro, lá na Procuradoria, onde saiu uma recomendação do Ministério Público para os clubes. E a gente está fechando agora o termo de ajustamento de conduta com relação à disponibilização de ingressos para a torcida organizada, que é uma das fontes, sim, de cambista. Porque se ele apresenta um rol de torcedores associados, por exemplo, de 2.000, e o clube resolve passar os 2.000 ingressos, a gente tem cadastro, às vezes, de 200 pessoas. De onde que estão esses? Para onde está indo esses 1.800 ingressos? Aí, às vezes, ele cai na mão do cambista mesmo. E aí você tem gente ali, né, se beneficiando ilicitamente de algo que deveria ter sido disponibilizado ao torcedor comum. Então, assim, não é fácil. A gente teve esse problema em Copa do Mundo, e não é só aqui no Brasil. Qualquer Copa do Mundo a gente tem esse problema. A gente tem sites que comercializam ingressos, né, online hoje, e sites legais, não tem nada de errado.
Você pode comprar seu ingresso, eu não vou num show, por exemplo, você vai lá e disponibiliza seu ingresso para venda. E isso, às vezes, o próprio cambista, ele atua ali, né, comprando esses ingressos para depois, dependendo do tipo de evento, que ele sabe se valoriza, ele sabe se não valoriza. Não deixa de ser um negócio, só que é um negócio ilícito. Então, assim, tem que ser feito um trabalho de inteligência, monitoramento, começar a efetuar prisões para identificar quem é o responsável. Isso é feito atualmente? A gente tem boletins de ocorrência que fazem prisões, né, de indivíduos que são presos, casos individuais. Agora, não foi feito ainda, e eu falo nem no âmbito do Ministério Público, nem no âmbito da Polícia Civil, um trabalho coletivo no sentido, vamos combater isso como pauta? Porque não dá para querer abraçar o mundo. Por que a gente tem o flanelinha? Por que a gente tem o furto de veículo? Por que a gente vai ter o cambista? Eu falo, se a gente estivesse na Noruega, talvez a gente pudesse estar atacando um problema só, né? Porque é outra cultura. A gente tem várias pautas, né? A gente tem a polícia hoje no estádio que ela tem uma preocupação natural de evitar o quê? Confronto. A partir do momento que a gente não tem o confronto, a gente consegue abrir o leque e atacar isso. Então é difícil. O flanelinha é um problema que é uma questão mais de município, de questão de regulamentação. Claro que pode ter uma extorsão ali, pode ter um crime de dano praticado pelo flanelinha, mas é algo praticamente, se a gente não tiver ali o poder público em toda a região do estádio e prendendo, conduzindo, a gente não tem como querer resolver esse problema. A gente quer, mas eu falo, não existe estrutura para isso. O número de militares, eu tô falando só da Polícia Militar, que são destinados para um jogo hoje, um jogo assim, Independência, Major, são quantos mais ou menos? 5 pelotões de choque. São quantas pessoas? Vamos pensar numa média de 22 pessoas por pelotão? Cento e poucas Cento e pessoas. pouco. Aí porque existem diferenças e até é importante a gente esclarecer, né? O batalhão de choque ele toma conta do policiamento interno. Então, dentro do estádio, quem é o responsável? O batalhão de choque. Então, nós estamos falando aqui da operação do choque. Isso aí é só do batalhão de choque. 5, 6, a depender do jogo. Um Atlético a gente empenha 10 pelotões do batalhão de choque. O policiamento externo é a unidade diária, com responsabilidade territorial. Então, no Mineirão, 34 batalhão, que empenha um efetivo grande nos jogos. No Independência, 16º batalhão, que também empenha um efetivo grande. Então, o empenho da Polícia Militar naquele ponto focal, ou no Mineirão, ou no Independência, ele vai passar de 200 pessoas. Sem contar o que a gente empenha nas estações de metrô e nos pontos sensíveis e estratégicos ao longo da cidade. Então, qualquer jogo, médio, pequeno e grande porte, a Polícia Militar empenha um efetivo grande, direta e indiretamente, nesse evento. É importante que a gente frise isso. Só que não tem como cobrir tudo. Não tem jeito. Não, em lugar nenhum do mundo você consegue fazer isso. Não é Minas Gerais, não é São Paulo, não é Rio. Lugar nenhum do mundo você consegue ter um policial, a não ser que a cidade seja toda de policiais. Não tem jeito de fazer isso. Então, assim, a gente tem que estabelecer estratégias e ver o que nós vamos atacar. Qual que é o grande problema hoje? Né, o cambismo, a gente tem, por exemplo, prisões. Né, quando pega, prende. Flanelinha também, tem vários casos de prisão de flanelinha. Agora, prende, no outro dia ele vai para audiência de custódia, é solto, no outro dia ele está no outro jogo do mesmo jeito. É um problema de sistema, não é um problema só de efetivo, que na verdade não existe, né? E ainda tem gente que pede a volta da polícia para fazer a segurança interna, né, Major? Interna que eu falo assim, o clube ele quer que a polícia faça policiamento de arquibancada. Porque hoje as empresas privadas elas são responsáveis, por exemplo, por proceder à busca pessoal nas entradas, por controlar as catracas e a gente está ali para dar o suporte. As medidas administrativas dentro do estádio são responsabilidade das empresas privadas. Então, da Minas Arena, do América, que vai contratar os seguranças privados, e nós vamos garantir que essas empresas de segurança elas façam o serviço delas. Então, o batalhão de choque ele não vai fazer intervenção, por exemplo, eu tenho uma bandeira aqui que está me atrapalhando. Isso não é responsabilidade do batalhão de choque. Isso é responsabilidade, é uma medida administrativa, é responsabilidade da empresa de segurança. E nós vamos lá para garantir que aquela empresa faça o serviço dela. Nós vamos trabalhar lá com prevenção de crime dentro do estádio, com prevenção de tumulto, com prevenção de distúrbio e outras coisas mais. Só para falar dos roubos aí dos estádios, ô Fael, que você tocou, e de fato tem acontecido mesmo. E existem quadrilhas especializadas em Belo Horizonte que vão nos grandes eventos, todos eles, vão em shows,
vão no Mineirão, vão no Independência e cometem furtos e roubos. Lá no Mineirão a gente já tem, inclusive, identificado pessoas que vão tanto no jogo do Atlético, põe a camisa do Atlético, tanto no jogo do Cruzeiro, põe a camisa do Cruzeiro, as mesmas pessoas, para cometimento de furto. Nós estamos estabelecendo furtos e roubos. Nós estamos estabelecendo estratégias para conseguir prender essas pessoas. Nós já temos elas identificadas, mapeadas, estamos fazendo monitoramento juntamente com a inteligência para que a gente consiga melhorar, que é um problema que já está identificado. Nós estamos estabelecendo estratégias para conter esse problema. A gente pode ter algumas medidas de autoproteção do torcedor? Pode. Vamos tentar, principalmente nesses pontos mais sensíveis, a entrada lá de fora, a primeira leitura, quando fica uma fila grande ali na catraca, tentar não ficar com o celular muito à mostra, cordão de ouro, eles têm puxado muita correntinha de ouro. Então, se a gente conseguir evitar, nós estamos num processo de identificação e estabelecimento de estratégia para prender. Mas se o torcedor conseguir, com essas medidas autoprotetivas, se resguardar, é importante também. Então, a gente já fica aí com esse recado, né? Não põe o celular muito exposto nessas entradas, cordão de ouro e qualquer outro pertence de grande valor, vão ter um pouco mais de cuidado nesse momento.